Meu nome é Helena, tenho 48 anos e durante a maior parte da minha vida, eu fui aquela pessoa que todo mundo procurava quando precisava de algo. Dinheiro emprestado, favor de última hora, ajuda para resolver problema que ninguém mais queria resolver. Eu sempre fui a disponível, a confiável, a que não reclamava. Eu moro em São Paulo, num apartamento pequeno que comprei sozinha depois de anos juntando centavo por centavo. Trabalho como assistente administrativa numa empresa de logística há mais de 20 anos. Não é um trabalho glamouroso, mas paga minhas contas e me deu uma estabilidade que ninguém na minha família teve. Minha família sempre foi complicada. Minha mãe morreu quando eu tinha 23 anos e meu pai se casou de novo 2 anos depois, com uma mulher que nunca gostou de mim. Tenho 2 irmãos, o Ricardo, 4 anos mais novo, que sempre foi o queridinho da família, e a Patrícia, 6 anos mais nova, que herdou o talento da minha madrasta para fazer drama de tudo. Desde que minha mãe morreu, eu virei a pessoa que segurava as pontas. Quando meu pai precisava de dinheiro para pagar conta atrasada, era eu quem emprestava. Quando o Ricardo largou a faculdade e ficou desempregado por 3 anos, era eu quem pagava as coisas para ele. Quando a Patrícia casou e quis uma festa que não podia pagar, adivinha quem deu metade do dinheiro? Eu. Sempre eu. E sabe o que eu ganhava em troca? Silêncio. Ninguém agradecia direito, ninguém lembrava do que eu fazia. E quando eu precisava de algo, de um favor simples, de uma palavra de apoio, todo mundo estava ocupado demais. Foi por isso que eu comecei a anotar. No começo não era nada planejado. Eu só estava cansada de esquecer as coisas, de deixar passar. Comecei num caderninho simples, daqueles de capa preta, espiral, que você compra em papelaria por R$5. Anotava data, valor, motivo, nada muito elaborado. 05 de março de 2009. Emprestei 800 sauas para o Ricardo pagar aluguel. Prometeu devolver em 2 meses. 12 de julho de 2010. Patrícia pediu 1.200 para a entrada do carro. Disse que pagava no final do ano. 18 de novembro de 2011. Pai pediu R$2.500 para reformar a casa. Falou que ia me dar de volta quando vendesse o terreno da avó. Eu não fazia isso para cobrar. Eu fazia porque eu precisava lembrar que aquilo tinha acontecido. Porque quando você é sempre a pessoa que ajuda, chega uma hora que você começa a se perguntar se você não está inventando coisas, se você não está exagerando, se você realmente fez tudo aquilo que acha que fez. O caderninho virou minha testemunha silenciosa. Com o tempo, o caderninho foi engordando. Não era só dinheiro. Eram promessas quebradas, favores ignorados, mentiras descaradas. 23 de abril de 2012. Ricardo disse na frente de todo mundo que pagou a fisioterapia da avó sozinho. Fui eu quem pagou 6 meses de sessão. 10 de setembro de 2013. Patrícia contou para todo mundo que conseguiu um emprego novo por mérito próprio. Esqueceu de falar que fui eu quem indicou ela para o gerente, que era meu conhecido. 03 de fevereiro de 2015. Pai disse que eu nunca ajudei ele com nada. Estava bêbado, mas doeu do mesmo jeito. Eu ia anotando tudo. Cada mentirinha, cada distorção da verdade. Cada vez que alguém fingia que eu não existia ou que minha ajuda não tinha acontecido. Teve uma época, entre 2014 e 2017, que virou rotina. Quase toda semana tinha algo novo para anotar. O Ricardo engravidou a namorada e precisou de dinheiro para enxoval, para médico particular, para berço. Eu ajudei em tudo. Quando o bebê nasceu, ele postou nas redes sociais agradecendo a Deus e à família pelo apoio, mas não mencionou meu nome uma vez. Anotei. A Patrícia se separou do primeiro marido e veio morar comigo por 8 meses. 8 meses, gente? Ela não pagou R$1 de aluguel, não ajudou com nenhuma conta, não limpou a casa direito. Quando ela finalmente saiu, eu ouvi ela contando para as amigas que tinha sido horrível morar comigo, porque eu era muito controladora. Anotei. Meu pai teve um problema de saúde sério em 2016. Ficou internado por 2 semanas. Eu visitei ele todo dia depois do trabalho, levava comida, conversava com os médicos, resolvia tudo. Minha madrasta aparecia de vez em quando para chorar na frente das enfermeiras e ganhar atenção. O Ricardo e a Patrícia visitaram 2 vezes cada um. Quando meu pai saiu do hospital, ele me agradeceu no telefone, rápido,
como quem cumpre protocolo. Mas na festa de recuperação que minha madrasta organizou, ela subiu numa cadeira e fez um discurso emocionado sobre como ela tinha sido a rocha, o apoio, a fortaleza, durante tudo aquilo. Ninguém me mencionou, anotei tudo. Naquele momento eu me senti como um fantasma dentro da minha própria família, como se minha presença só importasse quando tinha utilidade imediata. Se você já passou por isso, sendo aquela pessoa que segura tudo nas costas, mas é esquecida na hora dos agradecimentos, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única a viver essa invisibilidade. Os anos foram passando e o caderninho foi ficando mais grosso. Eu comprei um segundo quando o primeiro encheu em 2018. Continuei anotando, sempre em silêncio, sempre sozinha, sempre sem comentar com ninguém. Teve um episódio em 2019 que quase me quebrou. Minha avó materna, a única pessoa da família que realmente me via, ficou doente. Ela tinha Alzheimer avançado e precisava de cuidados 24 horas. A família toda se reuniu para decidir o que fazer. Minha madrasta sugeriu que a gente dividisse as responsabilidades. Na prática, isso significou que eu fiquei responsável por pagar metade da casa de repouso, visitar a avó 3 vezes por semana, resolver toda a burocracia médica e financeira. O Ricardo e a Patrícia ajudavam postando fotos com a avó nas redes sociais uma vez por mês e escrevendo textões sobre amor familiar. Minha avó morreu em dezembro de 2019. No velório, minha madrasta fez questão de sentar na primeira fileira, chorando alto, recebendo abraços de todo mundo. Eu fiquei no canto, quieta, segurando tudo. Na hora do enterro, o padre pediu para alguém da família falar algumas palavras. O Ricardo se levantou, improvisou um discurso emocionado sobre como ele tinha sido muito próximo da avó, sobre como ele tinha cuidado dela até o final. Ele chorou. Todo mundo chorou junto. E no final teve até aplausos. Eu fiquei sentada, com o caderninho dentro da bolsa, sentindo cada palavra dele como um tapa na cara. Anotei tudo assim que cheguei em casa. Depois do enterro, a família se reuniu para dividir os bens da avó. Não era muita coisa. Uma casinha simples no interior, algumas joias antigas, uns móveis. Mas a briga foi feia. Minha madrasta quis ficar com tudo, porque ela cuidou muito da sogra. Mentira. O Ricardo quis a casa porque ele sempre visitava. Outra mentira. A Patrícia quis as joias porque a avó tinha prometido para ela. Mentira descarada. Eu estava presente quando a avó disse que queria que eu ficasse com tudo. No final, eu não quis brigar. Deixei levarem. Fiquei só com uma aliança de ouro que era da minha mãe e que minha avó guardava. Levei também uma caixa de fotos antigas que ninguém quis, mas anotei tudo. Quem quis o quê, quem mentiu sobre o quê, quem fez escândalo, quem distorceu a verdade. A partir daquele dia, eu entendi que o caderninho não era mais só uma lista. Era um registro histórico da minha família. Era a prova de que eu não estava louca, de que eu não estava inventando nada, de que tudo aquilo tinha acontecido de verdade. O gatilho final veio em outubro de 2023. Meu pai completou 75 anos e minha madrasta organizou uma festa grande na casa deles. Churrasco, cerveja, decoração, mais de 50 convidados. Ela contratou até um fotógrafo profissional. Eu ajudei a pagar parte da festa. Não porque me pediram, mas porque minha madrasta deixou claro que seria um desrespeito com o pai se a festa não saísse bonita. Dei 3.500 reais. No dia da festa, eu cheguei cedo, ajudei a arrumar as mesas. Fiquei na cozinha cortando carne, organizando as coisas. Quando os convidados começaram a chegar, eu continuei nos bastidores, fazendo o que sempre fiz, sendo útil, invisível, funcional. Lá para as 7 da noite, na hora do parabéns, minha madrasta pediu atenção de todo mundo. Ela fez um discurso longo, emocionado, sobre como meu pai era um homem maravilhoso, sobre como a família dele era unida e amorosa. Daí ela começou a agradecer as pessoas. Agradeceu o Ricardo por ser um filho tão dedicado e presente. Agradeceu a Patrícia por trazer tanta alegria para a vida do avô. Agradeceu até o genro da Patrícia, que mal conhecia meu pai. Ela não falou meu nome,
Nenhuma vez eu fiquei ali, parada, com um prato de farofa na mão, sentindo todo mundo rir, bater palma, brindar. E eu invisível, como sempre. Quando a festa terminou, eu ajudei a limpar tudo, joguei lixo fora, lavei panela. Fui embora quase meia-noite sozinha, sem que ninguém se despedisse direito de mim. No caminho de volta para casa, eu chorei no carro. Não foi um choro dramático, foi um choro cansado de quem não aguenta mais ser esquecido. Quando cheguei em casa, peguei o caderninho, anotei tudo e, pela primeira vez, escrevi uma observação no final da página. Acabou. Não aguento mais ser invisível. Naquele momento eu entendi que tinha passado décadas inteiras sendo a pessoa mais útil e a mais esquecida da família. Como se meu valor só existisse quando eu estava servindo alguém. Você já se sentiu assim, sendo constantemente ignorado pelas pessoas que você mais ajudou? Me conta nos comentários, porque naquele dia eu percebi que precisava fazer algo ou ia desaparecer de vez. Nos meses seguintes, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu parei de atender ligação imediatamente. Parei de dizer sim para tudo. Comecei a guardar meu dinheiro para mim. Quando o Ricardo me ligou pedindo dinheiro emprestado para trocar o carro, eu disse que não podia. Ele ficou surpreso, quase ofendido, mas eu não cedi. Quando a Patrícia me chamou para ajudar na mudança dela para o apartamento novo, eu disse que estava ocupada. Ela reclamou, mas eu não voltei atrás. Eu estava criando espaço para respirar, para pensar, para planejar. E foi aí que meu pai teve outro problema de saúde. Dessa vez foi mais sério. Um AVC leve, mas que deixou ele fragilizado. Ele ficou internado por 1 semana e, quando teve alta, precisou de acompanhamento em casa. A família toda se reuniu para decidir como ia ser. Minha madrasta disse que não tinha condições de cuidar dele sozinha. O Ricardo disse que estava com um trabalho pesado. A Patrícia disse que estava grávida do 2º filho e não podia se estressar. Todo mundo olhou para mim. Helena, você que sempre foi tão dedicada, não quer ajudar? Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Você que sempre foi tão dedicada. Como se fosse obrigação, como se fosse automático. Eu respirei fundo e disse: eu ajudo, mas com uma condição. Todo mundo ficou em silêncio. Eu quero fazer uma reunião de família, todo mundo presente, sem exceção. Dia 15 de dezembro, 6 da tarde, na casa do pai. Minha madrasta franziu a testa. Reunião para quê? Para conversarmos sobre como essa família funciona? Ninguém entendeu direito, mas todo mundo concordou. Afinal, eu estava oferecendo ajuda. Era isso que importava. O dia 15 de dezembro de 2023 foi um sábado nublado. Eu cheguei na casa do meu pai às 6 em ponto, com uma pasta preta debaixo do braço. Dentro dela, os 2 cadernos. 15 anos de anotações. Todo mundo já estava lá. Meu pai sentado na poltrona, ainda fraco. Minha madrasta do lado dele, o Ricardo com a esposa, a Patrícia com o marido. Até o genro da Patrícia estava lá. Eu me sentei na ponta da mesa da sala de jantar e coloquei a pasta na minha frente. Obrigada por virem. Eu sei que todo mundo tem coisa melhor para fazer, então vou ser rápida. Minha madrasta cruzou os braços. Helena, que dramalhão é esse? Eu ignorei. Nos últimos 15 anos, eu fui a pessoa que mais ajudou essa família. Financeiramente, emocionalmente, praticamente. Eu paguei contas, emprestei dinheiro, cuidei de gente doente, resolvi problemas. E durante esses 15 anos, eu anotei tudo. Abri a pasta e tirei o primeiro caderno. Tudo mesmo. O silêncio na sala era tão pesado que dava para ouvir o barulho da geladeira no canto da cozinha. Eu comecei a ler, data por data, valor por valor, promessa por promessa quebrada. 05 de março de 2009. Ricardo, você me pediu R$ 800 para pagar aluguel. Prometeu devolver em 2 meses, nunca devolveu. O Ricardo abriu a boca, mas eu levantei a mão. Não terminei. Continuei. 12 de julho de 2010. Patrícia, você pediu R$ 1.200 para dar entrada no carro. Disse que pagava no final do ano. Não pagou? A Patrícia ficou vermelha. Continuei lendo, um item atrás do outro. Empréstimos, favores, mentiras contadas em público, narrativas falsas. Eu li por mais de 20 minutos sem parar.
Quando terminei a primeira parte, levantei a cabeça. Somando só os valores em dinheiro, essa família me deve R$ 87 mil. 87 mil. Meu pai estava pálido. Minha madrasta não conseguia me olhar nos olhos. O Ricardo olhava para o chão. A Patrícia tinha lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, de raiva. Mas não é sobre dinheiro? Dinheiro eu posso ganhar de volta. O que eu não posso ganhar de volta são os anos que eu passei me sentindo invisível, descartável, idiota. Minha voz estava firme. Não tinha choro, não tinha drama. Era só a verdade crua. Vocês me transformaram na pessoa de apoio. Eu não era filha, não era irmã, não era família. Eu era a pessoa que resolvia problema. E quando eu não resolvia, eu era ingrata. Quando eu pedia algo em troca, eu era egoísta. Meu pai tentou falar. Helena, filha, eu não terminei, pai. Respirei fundo. Eu vim aqui hoje para deixar claro uma coisa. Acabou. Eu não vou mais emprestar dinheiro. Não vou mais resolver problema de ninguém. Não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. E, principalmente, não vou mais deixar que vocês reescrevam a história como se eu nunca tivesse existido. Fechei o caderno. Sobre cuidar do pai, eu vou ajudar sim, mas vou dividir igualmente com vocês dois, Ricardo e Patrícia. Escala de semana, planilha, tudo documentado. Se não concordarem, contratem uma enfermeira. Mas não contem comigo para ser a única de novo. Levantei, peguei a pasta e fui em direção à porta. Minha madrasta finalmente falou com a voz trêmula. Você não tem direito de humilhar essa família assim. Eu parei, virei e olhei para ela. Humilhação é ser esquecida durante 15 anos. Isso aqui é só a verdade. Saí e fechei a porta. Ninguém me ligou naquela noite, nem no dia seguinte. Mas na segunda-feira, o Ricardo me mandou uma mensagem curta. Desculpa, eu aceito a escala. 3 dias depois, a Patrícia mandou outra. A gente precisa conversar, mas eu aceito também. Meu pai me ligou na sexta. Não pediu desculpas diretamente, mas a voz dele estava diferente, mais suave, mais respeitosa. Helena, obrigado por ter vindo. Eu entendi. Hoje, quase 3 anos depois, eu continuo com meus cadernos guardados numa gaveta. Não leio mais, não preciso. Eles cumpriram o papel deles. A relação com minha família mudou. Não ficou perfeita, mas ficou real. Eles me tratam diferente agora, com mais cuidado, com mais respeito. Eu aprendi que às vezes a gente precisa mostrar as provas. Não para destruir, mas para acordar. Para lembrar todo mundo de que existem 2 versões da história. A versão conveniente e a versão verdadeira. E a minha versão verdadeira estava anotada, página por página, durante 15 anos. Até hoje eu me pergunto se fui dura demais ou se deveria ter feito isso antes. Eu sei que muita gente vai me julgar, mas só quem vive sabe o peso de ser esquecido pela própria família. Se fosse você no meu lugar, teria tido coragem de confrontar todo mundo com as provas ou teria deixado para lá? Me conta nos comentários, eu quero muito saber o que vocês fariam.